Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Pastor Davi Bueno, passando por aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. E nessa feita nós vamos estar estudando a última lição. Chegamos à lição de número 13, que será ministrada principalmente nas Assembleias de Deus do Ministério Madureira, nesse domingo próximo. Então nós estudamos durante todo esse trimestre essa lição maravilhosa da editora Betel, segundo trimestre, sobre Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. Lições essas que tiveram aqui como comentarista Bispo Samuel Ferreira. Hoje, na lição de número 13, nós vamos falar sobre os elementos fundamentais da vitória de Neemias. Então, você que está chegando pela primeira vez, eu já quero te convidar a conhecer o nosso canal, se inscrever, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like e compartilhar essa mensagem. Tudo isso é importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso alcançaremos mais pessoas através da propagação do Evangelho. Sem mais delongas, vamos ler aqui então o textual Verdade Aplicada e os objetivos da nossa lição. Nosso textual está em Neemias capítulo 8, versículo 3, e leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Verdade aplicada, a boa e poderosa mão de nosso Senhor Jesus Cristo continue estendida sobre os seus, para que vivam segundo a sua vontade e sejam vitoriosos. Os objetivos da lição: compreender a importância da oração incessante, reconhecer o valor da fé e destacar a primazia da palavra de Deus. O nosso texto de referência se encontra em Neemias, capítulo de número 1, versículo 4, Neemias, capítulo 2, versículo 20 e Neemias, capítulo 8, versículos 3 e 5. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça e nem memória em Jerusalém. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Ainda vamos ler aqui a introdução, que diz: a vitória de Neemias sobre os desafios que se levantaram em seu caminho não foi fruto do acaso, mas da obediência aos princípios divinos, de seu esforço pessoal, da sua habilidade em gerenciar e incentivar as pessoas envolvidas na obra da reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, ao longo desse trimestre, nós aprendemos que a reconstrução dos muros foi muito mais do que uma obra de engenharia. Foi uma obra espiritual. A vida de Neemias, ela nos mostra que Deus ele usa tanto homens como mulheres que têm visão, que têm coragem, que têm dependência e compromisso com a palavra do Senhor nosso Deus. E nessa última lição, nós veremos aqui os elementos fundamentais da vitória de Neemias. A sua vitória, ela não aconteceu por acaso. Ela foi um resultado
de uma vida de oração, juntamente com a sua confiança em Deus, perseverança diante das oposições e fidelidade à palavra do eterno Deus. Os textos base revelam exatamente essa caminhada. Primeiro, Neemias chora e ele ora, como vemos aqui, Neemias capítulo 1, versículo 4. Depois ele declara que Deus lhe daria bom êxito, Neemias 2, versículo 20. E por fim, o povo é restaurado pela exposição da palavra de Deus, que está em Neemias capítulo de número 8, versículos 3 e 5. Toda verdadeira vitória, ela começa na presença de Deus e termina glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Então vamos lá. No tópico 1, a oração, diz aqui, ela leva à conquista. Neemias se destaca como um homem de oração e jejum, que se empenhou para realizar a missão que Deus colocou em suas mãos. Ele não olhou para as dificuldades, mas se esforçou e confiou que Deus mudaria a realidade miserável em que se encontravam Jerusalém e seu povo. E é isso que Deus espera dos seus servos. Então, antes de Neemias reconstruir os muros de Jerusalém, Deus ele reconstruiu o coração de Neemias. A oração foi o ponto de partida de toda a vitória que foi conquistada por Neemias. Ele não começou com ferramentas nas mãos, mas com lágrimas nos olhos, joelhos dobrados. Quem aprende a vencer em oração sempre estará preparado para vencer também na prática. Lá no tópico 1.1, vai dizer que a oração ela aponta a saída. Na ótica humana, Neemias estava diante de uma situação irreversível. Não tinha ajudadores, nem influência política, nem dinheiro suficiente para a obra de restauração de Jerusalém. E esses obstáculos poderiam tê-lo feito desistir, mas Neemias preferiu buscar a face do Senhor, orando e jejuando incessantemente. A Bíblia nos assegura que a oração do justo pode muito em seus efeitos, Tiago 5,16. Por isso não devemos desistir do que temos a fazer, mas dobrar o joelho, clamar ao Senhor de todo o coração, porque nele está a resposta de que precisamos. A quarta estrofe do hino 126 da nossa harpa cristã expressa bem isso. Quando aqui as flores já fenecem, as dos céus começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. É interessante entendermos aqui que ao receber a notícia da destruição de Jerusalém, Neemias, ele não entrou em desespero. A sua primeira atitude foi buscar a presença de Deus através da oração. Enquanto muitos enxergavam as ruínas, Deus mostrou através da oração para Neemias um caminho de restauração. Muitas das vezes a solução que nós procuramos não está na nossa experiência, mas na direção que Deus concede a cada um de nós durante o período da oração. Quem ora recebe o discernimento para tomar as decisões sábias. Lá no tópico 1.2, aí diz enfrentando os desafios com oração. A palavra de Deus nos mostra exemplos de pessoas que superaram obstáculos aparentemente intransponíveis quando recorreram ao Senhor em oração. Ana não podia ter filhos, mas orou de todo o seu coração e viu o milagre acontecer. 1 Samuel capítulo 1. Josué clamou a Deus, Criador do universo, e ele prolongou o dia para que Israel vencesse os seus inimigos. Josué capítulo 10. Os discípulos clamaram a Deus insistentemente e receberam um revestimento de poder pela manifestação
do Espírito Santo. Atos capítulo 2. Vencemos as batalhas com oração e há portas que permanecerão fechadas até que busquemos a face do Senhor de todo o coração. Quando entendeu que o tempo da restauração de seu povo havia chegado, Daniel orou ao Senhor com fervor e contrição, fazendo pedidos e súplicas. Ele conhecia a palavra e sabia que Deus havia prometido restaurar Jerusalém e repatriar seu povo após o doloroso cativeiro babilônico. Então, fez a parte dele, buscou a Deus até a resposta chegar. Daniel, capítulo de número 9. Neemias, ele encontrou oposição antes, durante e depois do início da obra. Mesmo assim, ele nunca abandonou a prática da oração. Cada novo desafio era respondido com uma nova dependência de Deus, demonstrada pelo seu servo Neemias. A oração, é importante frisarmos, ela não elimina os desafios, mas ela fortalece o servo de Deus para enfrentá-los. Quem ora não foge das lutas, enfrenta confiando que o Senhor luta por ele. E aí, no tópico 1.3, para encerrarmos este primeiro vídeo, vai dizer que o inimigo tenta nos impedir de orar. O inimigo da nossa alma não quer que tenhamos uma vida de oração. Por isso tenta nos deixar ocupados, cansados demais para orar. Jogos longos e atraentes, filmes imperdíveis, séries maratonar, redes sociais cheias de novidade, e essa realidade nos leva a refletir sobre a realidade do mundo espiritual. A batalha do reino das trevas contra a igreja de Jesus e a decisão de orar e jejuar com constância. Não há avivamento sem oração e leitura, meditação e obediência à palavra de Deus. Não é possível vencer o mundo, a carne, o reino das trevas, sem a oração. Satanás, ele sabe que uma igreja que ora é uma igreja forte. Por isso, ele procura, como lemos aqui as palavras dos comentários do bispo Samuel Ferreira, distrair as pessoas, desanimá-las, ocupá-los, enfraquecer a vida de cada um, de uma vida de oração e de uma vida de vigilância na presença de Deus. Neemias sofreu zombarias, ameaças, tentativas de intimidação, mas permaneceu firme na presença de Deus através da oração. O maior ataque do inimigo não é apenas contra a nossa força, mas contra a nossa vida de intimidade e comunhão com Deus. Quando nós deixamos de orar, nos tornamos literalmente vulneráveis aos ataques do inimigo. Porém, quando perseveramos em oração, Deus nos fortalece e Ele nos conduz a uma vida de vitória. A primeira grande lição que nós aprendemos aqui com Neemias é que toda conquista, irmãos, espiritual, ela nasce no altar da oração. Antes de Deus mudar circunstâncias, Ele fortalece aqueles que aprendem a buscá-lo com perseverança. Pense nisso. Deus abençoe os irmãos.